Olá pessoal, voltando, vamos hoje falar sobre a origem da escravidão e da poligamia dentro da Bíblia. A Bíblia é ela que nos apresenta como se dá a escravidão. A escravidão, segundo os textos bíblicos, não surgiu de outros povos, mas sim dos antepassados que deram origem ao povo hebreu. Vamos ao texto. A origem da escravidão e da poligamia segundo a Bíblia. A primeira menção de escravidão ou servidão está no livro de Gênesis, um relato do vinhedo de Noé. Nele, Noé condena por meio de uma maldição Cã, seu filho mais novo, pode ser um neto nesse caso, e todos os descendentes desse por todas as gerações a serem escravos de seus outros irmãos, sem Jafé, seus descendentes, né? Todos os descendentes, o filho desse Cã, esse Cã é que dá origem, que ele era pai de Canaã, esse Canaã é que dá origem aos cananeus, daí Canaã, cananeu vem de Canaã. Então esses filhos de Canaã seriam seriam escravos de Sem, Jafé e dos descendentes desses de forma eterna. Esse pós que de ser o filho de Noé que surgisse, seria sempre escravos desses outros irmãos dele, Sem, Jafé e de seus descendentes. Os hebreus abençoavam ou amaldiçoavam alguém ou alguma coisa sempre em nome de seu Deus. Portanto, com Noé não teria sido diferente ao amaldiçoar seu filho. Noé amaldiçoou seu filho ou neto através do Deus hebreu. Observe as palavras de Noé abaixo. Confirme o que foi dito acima. Despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. Esse filho menor pode ser um neto ou pode ser um outro filho. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor. Está vendo aqui? Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Ou seja, Noé está abençoando em nome de Jeová esses outros filhos, Sem, e seja Canaã servo. Ou seja, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Noé aqui abençoa e amaldiçoa em nome de Javé. Abençoou seus filhos Sem e Jafé em nome de Javé e amaldiçoou Canaã em nome de Javé. A poligamia também extraímos do próprio contexto da história de Noé, pois foi dito que ele e seus filhos deveriam se tornar muitos. Logo teriam que possuir diversas esposas entre seus próprios parentes, porque depois que Noé sai da arca, o Deus hebreu diz que abençoa eles e determina que eles se multipliquem para povoar a terra, demonstrando dessa forma que se havia Noé, sua esposa, seus três filhos e a esposa de seus filhos, essas três pessoas não seriam suficientes para gerar filhos a ponto de povoar toda a terra. Então, esses parentes tinham que manter relações entre si.
Quando os filhos tivessem outros filhos, esses pais iam ter que ter relações com essas filhas, sobrinhas, com as netas e assim por diante. É desse contexto que nós extraímos que a poligamia surge entre os hebreus, ou entre os povos que deram origem aos hebreus, segundo a lenda do Gênesis. É o primeiro, a primeira menção, ou primeira menção implícita, né, da existência de poligamia entre os hebreus. Se isso não basta, podemos recorrer ainda à história do segundo homicida registrado na Bíblia, de nome Lameque. Tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. Daí nós vemos a presença aqui da poligamia. Esse Lameque tomou duas mulheres como sua. Isso, segundo a lenda, logo no início da civilização humana, já que o mundo já tinha acabado no dilúvio e ele estava agora povoando a terra, com meio dos filhos de Noé. E esse caso aqui, desse Lameque, daqui ele é da descendência lá de... Isso aqui se dá antes do dilúvio. Veja que depois do dilúvio, nós vimos a presença ali clara da poligamia, e antes do dilúvio também há. Esse Lameque, ele vem da descendência do filho de Adão, o Caim. Essa ocorrência aí de pegar duas mulheres ocorre antes do dilúvio. Ou seja, nós notamos a existência da poligamia antes e depois do dilúvio. Logo, é a própria Bíblia que afirma que o sistema de escravidão e a poligamia, a escravidão, porque nós vimos que Noé determinou que os filhos e os filhos dos filhos de um de seus filhos seriam escravos de geração em geração dos seus outros filhos e dos filhos desses outros filhos. Então nós vimos aí a fixação da escravidão e da poligamia, porque Deus disse que eles deveriam povoar a terra. Então eles tinham de ter relações sexuais entre eles mesmos. E a poligamia, como já disse, já aparece logo depois que Caim mata Abel, vai para uma cidade lá, constitui família e gera filhos, e um desses filhos, e a Bíblia registra, que é descendente desse Caim, é Lameque. E esse Lameque diz que pegou duas mulheres para si, e prova a existência da poligamia. Logo, é a própria Bíblia que afirma que o sistema de escravidão e a poligamia entre os povos partiram a princípio dos hebreus. Eles é que teriam dado início a duas práticas hoje consideradas desvios de conduta e de comportamento moral. Não adianta o crente dizer que isso aqui foi, não, porque aí eles estavam obedecendo a Deus. Não, isso aí partiu de uma ordem de Deus. A ordem de se tornarem muitos e povoar a terra foi de Deus. Então foi Deus que determinou que eles tivessem relações sexuais com parentes entre si e tivessem mais de uma mulher. É Deus que está determinando isso. Javé, quando trouxe o dilúvio e mandou que os hebreus invadissem as terras dos cananeus, não viu nada de errado na poligamia e na escravidão que eram praticadas ali. E por que acharia seu povo há muito tempo, segundo a visão bíblica, não só as praticava, como também teria dado origem a elas?
Entenderam? E a escravidão e a poligamia nas terras dos cananeus já eram praticadas. E quando os hebreus invadem essas terras, Deus hebreu manda matar todo mundo. Porque diz que eles praticavam tudo que era imoral, que era indesejável aos seus olhos, mandar matar seus filhos para serem ofertados a seus deuses e tal. Mas em nenhum momento o Deus hebreu condenou ou determinou que os hebreus não fizessem o que os cananeus faziam em termos de poligamia e escravização. Tá entendendo? Quanto à outra desculpa de que Deus não interfere na esfera, porque os crentes vêm com essa história, não, é porque o sistema de escravidão, de poligamia, já era uma prática, era uma prática que fazia, era uma prática e fazia, e era algo que era comum entre os povos, fazia parte da cultura deles, então Deus não poderia interferir nessas questões. Veja que absurdo para tentar justificar a mentirada dentro do texto bíblico. Quanto à desculpa de que Deus não interfere na esfera particular das pessoas, podemos afirmar com a mais plena certeza, outra vez, de que isso é mentira. Basta voltarmos às páginas da Bíblia e vermos o quanto esse Deus se intrometeu por diversas vezes na vontade das pessoas. E que ele, ao contrário do que falsamente afirmado pelos crentes ou cristãos, ele não respeita livre-arbítrio nenhum. Essa questão, não, Deus não pode, Deus não interferir na escravidão nem na poligamia, porque é uma questão que envolveria o livre-arbítrio, que as pessoas eram ali para fazer o que queriam, ou que ali fazia parte da cultura deles. Isso é mentira. Isso não justifica a presença da escravidão, da poligamia entre os hebreus, fixada pelo próprio Deus hebreu. E foi ele que fixou, conforme nós vimos nos textos mencionados anteriormente. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. E um exemplo de que Deus interfere sim no livre-arbítrio. Aqui, segundo o texto, Deus hebreu viu que esse tal de Sier, que era filho de Judá, era mau. Aí esse Deus veio e matou essa pessoa simplesmente porque ele era mau. Então, por que Deus mata uma pessoa porque ela é má e Deus não impõe sua vontade a outros quando aquela pessoa está praticando a poligamia ou a escravidão? Por que Deus agiria tão incisivamente em determinadas situações menos graves e em outras não? Aqui tem presença de livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio. Se o simples fato da pessoa ser má, Deus hebreu foi e matou, então onde é que foi que ele respeitou o livre-arbítrio da pessoa querer ser má? Deus matou um homem simplesmente porque ele era mau. Onde está o respeito pelo livre-arbítrio do homem? Ele não era livre para fazer suas próprias escolhas em sua vida? Então por que Deus foi e o matou? O quanto de pessoas mais há muito piores que esse homem havia naquele tempo? Você acha que só havia pessoa má, aquele filho de Judá? Eu acho que havia outras pessoas. Estou falando na questão na lenda. Será que na ambientação apresentada pela lenda, será que só havia mal ali? Só o filho de Judá? Lógico que havia outras pessoas mais. Mas o Deus hebreu foi e matou ele. De forma seletiva. O quanto de pessoas mais, muito piores que esse homem, havia naquele tempo? Matar alguém só por causa de sua maldade não é justificativa, sobretudo para um Deus que diz que não se deve matar. Como querem os crentes, né? Assassinar. Negam que assassinar seria o termo mais correto a ser colocado ali nos 10 mandamentos. Não deves matar, porque matar, você pode matar, assassinar é matar.
Mas matar e assassinar têm conotações diferentes. O assassinar seria matar alguém sem motivo, entendendo? Já matar não precisa ter motivo. Pode matar sem assassinar, como eles dizem. E aquele matar tá ligado mais a um ser humano. O assassinar lá no em Êxodo 20. Bom, não dizem os crentes que quando alguém vai e mata uma outra pessoa, Deus só não age por causa do livre-arbítrio da pessoa, que é respeitada por Deus? Temos a Torre de Babel, onde vemos Deus se intrometendo na vida das pessoas. A história com Nabucodonosor, onde esse rei pagão é condenado a viver 7 anos na condição de um animal, do Deus hebreu pelo campo. A morte dos primogênitos no Egito é um outro exemplo em que Deus age sim, se intromete nas vontades das pessoas, provando que a falácia dizer que Deus deixou que os, os hebreus se envolvessem, que se envolvessem não, que foram os hebreus que criaram a poligamia e a escravidão. Dizer que a sociedade já estava constituída dessa forma, era um modelo que todos os povos seguiam e por isso Deus não podia intrometer, isso é mentira, isso é conversa, porque nós vemos aqui, nós vimos aqui nesses exemplos, Deus sim agiu e se intrometeu naquilo ou na forma como as pessoas pensavam. São inúmeros os exemplos da intromissão de Jeová no cotidiano dos hebreus e das pessoas gentios, não hebreus. Falando que essa questão, como eu falei, dizer que a escravidão e a poligamia existiram ou era praticada pelos hebreus porque era um costume, uma regra seguida por todos os povos, que Deus não poderia se intrometer nessas questões, isso é mentira. Em outras questões muito menos importantes, Deus se intrometeu. A escravidão não era uma questão importante, fazer outras pessoas de animais não era importante, sim, impor a vontade desse Deus, assim como ele impôs a sua vontade quando impediu que aquelas pessoas construíssem a Torre de Babel, quando ele impediu ou ele humilhou Nabucodonosor em pastar pelos campos como se fosse um animal. Um outro exemplo muito forte é que qual era o modo de agir das pessoas naquele tempo, segundo a Bíblia? Era, era o politeísmo. Os povos em geral praticavam o politeísmo. Mas ele queria impor o monoteísmo através do seu povo, que seu povo só deveria ser monoteísta. Isso é imposição. Isso é se impor a uma regra, um costume da época. Qual era o costume da época? Ser politeísta. Mas Deus foi e impôs a sua vontade nessa questão, vamos dizer assim, social. Se o motivo dele não se intrometer na questão da poligamia, da escravidão, é porque era uma condição social de todos os povos, é porque ele também não aceitou a condição social dos povos, a qual era deles serem politeístas. Está entendendo? Como nós analisamos, nós vemos quanto é falsa essas alegações, são falsas essas alegações apresentadas pelos cristãos, não tem amparo, não se sustenta quando nós analisamos a Bíblia e seu contexto. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso, compartilhe, divulgue, aperte o sininho e até a próxima.